Feliz sábado para você. Ainda não estamos dentro da nossa igreja, mas o dia de voltarmos para ela está chegando. Com base no novo decreto que foi estabelecido aqui em Cuiabá, apenas alguns detalhes ainda estão sendo tratados para que possamos voltar a funcionar. É claro que nós teremos que fazer isso com muita responsabilidade e levando em consideração todos os critérios, todas as exigências que o decreto requer. Então, nos próximos vídeos, ou se precisarmos fazer isso durante a semana, esteja ligado aí no seu WhatsApp, que algum vídeo pode chegar, para darmos as devidas informações de como procederemos o nosso retorno. Continue buscando a Deus aí na sua casa, colocando o Espírito Santo como uma busca prioritária e que a nossa realidade, do ponto de vista da nossa consagração, fique cada vez maior. Hoje, o título da mensagem é Em Busca de Calor. Aqui em Cuiabá, o calor não precisa nem ser buscado, ele vem sozinho. Mas quando nós olhamos para outras cidades, em outros países, percebemos que Cuiabá fica no chinelo perto destas cidades. Por exemplo, no país da Etiópia, nós temos a cidade de Dalol. Dalol já registrou a incrível temperatura de 60 graus. Inclusive, quase todos os moradores de Dalol já se mudaram, não aguentando mais o imenso calor. Temos também a cidade de Timbuktu, no Mali, cuja a temperatura média do ano é de 50 graus. E o que falar de uma cidade australiana chamada Queensland, que atingiu já a incrível temperatura de 69 graus. Mesmo sendo uma cidade litorânea, todo mundo tem que ficar dentro do mar numa situação como essa. Do outro lado da moeda, nós encontramos cidades extremamente frias, como a cidade de Verkhoyansk, na Rússia, cuja temperatura média no mês de janeiro é de menos 49 graus. Frio e quente, os opostos, sempre são prejudiciais. Nós sempre temos dificuldades com os extremos, mas também podemos encontrar dificuldade em um tipo de equilíbrio. E você vai entender o que eu estou dizendo, lendo juntamente comigo o que está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. Apocalipse 3, verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Digo-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui nesse texto nós encontramos o equilíbrio entre o frio e o quente, a mornidão. Mornidão esta que caracteriza a condição da igreja de Laodiceia. Como você sabe, são 7 as igrejas da Ásia Menor, 7 as igrejas para as quais foram endereçadas cartas. E cada uma destas igrejas representa um período da história. Começamos com a igreja de Éfeso, que representa o período da pureza. Depois vamos para a igreja de Esmirna, que nos dá a ideia do período do martírio, das grandes perseguições. Em seguida, avançamos para o período da igreja de Pérgamo. Igreja esta que representa um momento de alianças. Como Satanás percebeu que não era possível acabar com os cristãos, começou então a tentar unificar a religião com o governo. E isso deu muito certo.
certo? Do lado errado, é claro. Depois, avançando um pouco mais, chegamos a um período trágico, o período da igreja de Tiatira, onde a apostasia tomou conta de todos, exceto de alguns que se mantiveram fiéis e buscaram se esconder para manter a sua fé em Cristo Jesus. Avançando mais um pouco, chegamos à igreja de Sardes, o período dos grandes reformadores. Martinho Lutero e tantos outros começaram a dar protagonismo novamente à palavra de Deus. E com isso, muitas pessoas puderam ter acesso à Bíblia, algo que é tão comum a todos nós. Logo em seguida, no período da igreja de Filadélfia, conhecemos um reavivamento muito verdadeiro. Foi aí que começou o movimento milerita. Ali começaram a se dar os primeiros passos daquilo que hoje nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas não foi apenas o movimento milerita que ganhou fama nesse processo de reavivamento. Uma série de outras denominações tiveram a sua fé reavivada e muito daquilo que se obteve como busca do Espírito Santo pôde se encontrar nesse período. O que nos leva para o último período, o período da igreja de Laodiceia, período este caracterizado pela mornidão. O que mais nos impressiona é que esse é o período em que nós estamos vivendo. E parece algo espetacular o fato de que aqueles que vivem nesse período não se dão conta que tem uma série de características ruins por conta de toda a mornidão que se apresenta neste povo. O período da igreja de Laodiceia é um período que precisa chamar a nossa atenção e precisa nos levar a repensar a forma como nós mesmos estamos vivendo. Todo o tempo, Satanás está buscando minar a nossa capacidade de buscarmos a Deus. E ficamos assim, numa completa estagnação, sem perceber o tempo em que nós estamos vivendo e sem mesmo avaliar toda a condição da nossa realidade. Hoje, eu queria trazer a você a possibilidade de refletir sobre tudo aquilo que possuímos como igreja. Pois no livro que nós acabamos de ler, no texto em que nós acabamos de ler, Jesus, através de João, o autor de Apocalipse, nos leva a perceber que algumas características muito prejudiciais fazem parte do povo de Laodiceia. Ele, João, começa dizendo que este povo é pobre, miserável e infeliz. Por que será que nós, nesse exato momento, podemos ser considerados pobres, miseráveis e infelizes? Sendo que, como instituição, temos o maior número de membros de todos os tempos, possuímos inúmeras obras muito magníficas, prédios tão suntuosos, escolas que chamam a atenção, até mesmo daqueles que buscam colocar os seus filhos em locais muito prestigiados, e até mesmo hospitais que ganham imensa notoriedade pela sua qualidade. Possuímos instituições sólidas, de grande credibilidade, até mesmo recursos que possibilitaram a igreja avançar pelos mais diversos países. Como é possível identificarmos essa igreja como infeliz, pobre e miserável? Quem sabe seja pela falta de compreensão de que, apesar de todas essas grandes instituições, os grandes prédios e todas as demais coisas, ainda não possuímos uma igreja de pessoas que possui verdadeiramente Cristo Jesus no centro de sua vida. Pois se tivermos a capacidade de colocar um pouquinho o dedo na nossa consciência, logo vamos perceber que estamos confortáveis, nos escondendo atrás destas instituições, nos escondendo até mesmo através daquilo que nós imaginamos que pode fazer o trabalho por nós. Temos uma TV magnífica que consegue emitir o seu sinal a quase todas as cidades brasileiras, mas ainda assim não temos um povo que consegue emitir o sinal do Espírito do lado da sua casa. Queremos que missionários saiam para os lugares mais distantes, mas não conseguimos atravessar a rua ou sequer olhar para o lado da nossa casa para perceber quem são os nossos vizinhos e conhecer a realidade que eles possuem e assim mostrar para eles o evangelho que nós já possuímos. Estamos falando de um período em que a igreja está forte do ponto de vista da instituição, mas muito frágil do ponto de vista daquilo que é mais prioritário, a vida pessoal
daqueles que realmente são a igreja. Há um tempo atrás, eu passei por uma cirurgia ortognática. Essa cirurgia me fez ter que tirar a mandíbula e o maxilar para fora. Isso levou mais de 7 horas, foi uma cirurgia imensa. Várias bolsas de sangue precisaram ser usadas e ao final, lá no leito do hospital, eu então me deparei com uma cena interessante. Quando acordei da anestesia, olhei para o lado e a Julie, minha esposa, estava ali, esperando o momento em que eu acordasse. Eu sabia que o meu rosto estava completamente deformado, mas eu não queria ver a realidade. Simplesmente perguntei para ela, meu rosto está feio? Ela disse, está bem inchado. Quer ver no espelho? Eu falei, não, deixa para amanhã. Assim podemos estar nós, sabendo da nossa triste realidade, da feiura da nossa condição espiritual, mas ainda assim não querendo olhar no espelho da palavra de Deus para verificar o que pode ser melhorado e de que maneira nós podemos tornar muito mais bela a nossa própria fisionomia espiritual. Continuamos nos enganando, achando que tudo vai passar e que essa história de que precisamos ser quentes no poder do Espírito é algo que precisa acontecer apenas quando estivermos muito próximos do retorno de Jesus, como se isso já não fosse uma realidade gritante aos nossos ouvidos. Quanto daquilo que a nossa vida possui a beleza da presença do Espírito de Deus? Ou continuamos sendo uma igreja morna pela fácil capacidade de nos estagnarmos naquilo que já estamos acostumados, sem nenhum tipo de vontade de darmos um esforço a mais para que aquilo que é prioritário, a mensagem do Senhor, se espalhar por todos os lugares? Deus está dizendo que nós somos pobres, miseráveis, infelizes. Ele também diz que nós somos cegos. Chega ao ponto de dizer que estamos nus. E algumas figuras de linguagem que Apocalipse nos apresenta podem até se tornar confusas para a nossa mente. Como assim estamos nus? Como assim somos cegos? Quanto à questão da nudez, uma pista pode ser muito bem avaliada por nós lá no comecinho da Bíblia. No livro de Gênesis, nós encontramos o relato de que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, pois a glória de Deus os cobria. E assim que eles comeram do fruto que não deveriam comer, os seus olhos se abriram e eles puderam perceber que haviam algumas coisas que não deveriam estar à mostra de todas. Rapidamente tentaram dar o seu próprio jeito, pegando folhas e cobrindo as suas intimidades. Assim, nós podemos perceber a nossa nudez. Cada vez que não entendemos que estamos completamente cercados das mais terríveis vergonhas, pela vida que podemos estar levando, por tudo aquilo que não conseguimos assimilar como prioridade para a nossa história, e pelo fato de não termos Cristo glorificando a nossa vida, preenchendo tudo aquilo que importa para nós, podemos estar nus aos olhos dos outros. Podemos estar muito mais preocupados com a grife da terra do que com a grife do céu. E enquanto continuarmos mais preocupados com a grife da terra do que com a grife do céu, estaremos nus, expondo todas as nossas vergonhas e entendendo que a nossa própria percepção pode estar completamente equivocada daquilo que Deus deseja para a nossa história. Podemos também estar cegos pelo simples fato de não querermos enxergar a realidade que está ao nosso redor. Há um tempo atrás, no ano de 2008, pela primeira vez eu fui a um oftalmologista. Nunca tinha ido a um. Chegando lá, nesse médico que era amigo, um amigo, faz parte da nossa igreja também, ele disse, Michael, pode ficar tranquilo porque pelos próximos 20 anos você não vai precisar de óculos. O problema é que 5 anos depois eu voltei lá e disse a ele que estava tendo dificuldades de enxergar aquilo que estava próximo a mim. Ele me reexaminou e logo percebeu que eu precisava sim de um óculos. Me receitou e foi aí que eu então lhe questionei. Bebeto, o nome dele, o apelido dele. Bebeto, há 5 anos você me disse que pelos próximos 20 eu não precisaria me preocupar com óculos. E agora você está me receitando um óculos? Ele então me devolveu, dizendo,
Na época em que eu falei com você acerca daquela informação, você não administrava a igreja, você era pastor distrital. Agora, quem sabe, com todo o estresse que está sobre as suas costas, quem sabe a sua visão foi um pouco afetada. O problema todo é que, desde o ano de 2013, eu venho relutando em não usar os óculos. Até que no começo desse ano, não deu mais, pois não consigo enxergar com nitidez aquilo que está perto de mim. Assim podemos estar vivendo, tentando adiar a mudança, tentando adiar a reestruturação da nossa vida, tentando adiar tudo aquilo que poderia ser muito mais pleno da vontade de Deus, empurrando com a barriga, deixando para amanhã aquilo que já poderia estar sendo experimentado agora. E quando não dá mais, esse não dá mais, eu me preocupo porque ele pode chegar numa hora em que realmente não dê mais para fazer aquilo que Deus espera. Ao longo desses últimos anos, a minha visão foi piorando, simplesmente por eu não querer fazer a reforma adequada e não me disciplinar para usar os óculos para leitura e tudo mais. Assim pode estar a nossa vida, sendo destruída pouco a pouco pela nossa vontade imensa de deixar para amanhã aquilo que poderia ser feito agora. Quantos de nós estamos cegos para a realidade que nos assiste, cegos para aquilo que Deus está mostrando, cegos para aquilo que Deus requer da nossa vontade, mas que ainda assim fica brigando todo o tempo com aquilo que nós achamos que deve acontecer. Todos os dias precisamos levar em consideração que nós somos o povo de Laodiceia, fazemos parte da mornidão, mas não precisamos viver na mornidão. Podemos sim ter uma história diferente, podemos sim ter uma constituição religiosa muito mais adequada, muito mais próxima do que a Bíblia nos recomenda. Você que está me assistindo pode fazer parte de 3 grupos. Aqueles que acham que a mensagem é até interessante, mas que não vão mudar nada. Aqueles que acham que a mensagem não faz sentido nenhum, é apenas mais uma forma de querer chamar a atenção, e aqueles que estão entendendo que é hora de começar pequenas reformas ou até mesmo grandes reformas na sua vida. Qual desses 3 tipos de pessoa você é? Em 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, apareceu um circo que fazia sua fama já em todas as Américas. O Gran Circus norte-americano chegava na cidade de Niterói. O dono do circo foi procurar uma empresa de prestação de serviços para que montasse a tenda, a grande tenda que abrigava mais de 800 pessoas. Contratou uma empresa e esta empresa então começou a fazer a montagem. O problema é que o dono do circo não estava gostando da forma como eles estavam separando os equipamentos. E então pediu que separasse do jeito que ele achava melhor. O dono da empresa de prestação de serviços disse que não faria daquele jeito. Então o dono do circo o dispensou. Ao dispensar, o dono da empresa então se referiu ao dono do circo, dizendo que ele se arrependeria daquilo que ele havia feito. O dono do circo disse: de que forma vou me arrepender? O dono da empresa disse: você vai se arrepender. Se você não nos contratar amanhã, novamente, você vai se arrepender amargamente. O dono do circo não deu bola, contratou uma outra empresa e 10 dias depois de funcionamento do circo, onde todos os espetáculos estavam atraindo realmente a lotação máxima, aconteceu o pior. O dono da empresa de prestação de serviços, junto com alguns capangas, foram até o momento em que os espetáculos estavam acontecendo, jogaram gasolina na lona e queimaram toda a tenda. 503 pessoas morreram. E tudo porque o dono do circo não quis dar ouvidos ou não tomou as medidas necessárias para o aviso que foi dado. Nesse momento, Deus está gritando para nós, mostrando que uma série de avisos estão acontecendo e manifestando a nós a vontade de que precisamos, de uma vez por todas, abrir os nossos olhos, enxergarmos que precisamos do Senhor. E Ele, inclusive, nos propõe, no próprio livro de Apocalipse, no texto que nós lemos,
3 remédios. Ele diz que precisamos comprar ouro refinado no fogo, precisamos comprar vestes brancas para nos purificar e precisamos também comprar colírio para que consigamos enxergar. 3 remédios que ele nos oferece. Embora ele diga que precisamos comprar, ele já pagou o preço ao morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mais do que nunca precisamos do seu colírio para enxergar a nossa atual condição, sairmos dessa mornidão, deixarmos de ser apenas espectadores dentro de uma igreja e começarmos a ser protagonistas nessa história de pregação do Evangelho. Todos nós sabemos e estamos cansados de saber que Jesus voltará no exato momento em que propagarmos a sua mensagem por todos os recantos desse planeta. Mas enquanto ficarmos presos dentro da nossa própria comodidade, quando ainda estivermos sonhando com as coisas desta terra, quando ainda estivermos desejando mais o que essa terra nos propõe do que aquilo que o Senhor nos quer entregar, não vamos para lugar nenhum. Continuaremos presos nesse lugar. Continuaremos cada vez mais patinando, sendo a mais completa e explícita demonstração do que é ser morno. Eu não quero ficar dentro da mornidão para sempre. E por isso quero lhe convidar a tomar alguma atitude, fazer alguma reforma, identificar aquilo que precisa ser mudado e de uma vez por todas assumir o seu papel de ser verdadeiramente a igreja do Senhor. Ao invés de ficar apontando os erros dos outros, uma estratégia que Satanás tem usado muito bem nesses últimos tempos, precisamos mais do que nunca entender qual é a nossa parte nessa história toda. Satanás já percebeu que se ele nos ocupar com discussões sem sentido, com problemas que fazem mais fuxico do que trazem soluções, nós não vamos para frente nunca. Nossa igreja continuará patinando, continuará se escondendo através das belas e magníficas construções, continuará dizendo que é uma igreja verdadeira, que prega a palavra de Deus, mas que não coloca seus membros na linha de frente para alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Até quando vamos ficar dormindo na mornidão de Laodiceia? Por que não podemos ter um pouco do reavivamento de Filadélfia, da reforma de Sardes e da vontade imensa de sermos puros como Éfeso era? É somente quando isso acontecer que verdadeiramente o Espírito vai nos aquecer e o calor que tanto precisamos fortalecerá aqueles que estão perto de nós. É aí que o Espírito nos dominará e, consequentemente, colocaremos a nossa vida à disposição do Senhor, porque hoje nós não colocamos nossa vida à disposição do Senhor. Até colocar o nosso dinheiro à disposição do Senhor é um sacrifício para muitos. Por que é que vamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor? Isso é tarefa do pastor, é tarefa do líder. Por que que eu vou me envolver? Enquanto Laodiceia nos dominar, jamais vamos para casa, jamais vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem propositado para todos nós. Enquanto você ficar dormindo na cama de Laodiceia, jamais vai se aquecer na fogueira que Deus tem preparada para cada um de nós. Não a fogueira da destruição, não a fogueira do juízo final, mas a fogueira que nos aquece para o trabalho que pode sim impulsionar a vitória que Ele tanto deseja que seja presenciada por todos nós. Hoje é um grande momento para avaliarmos as reformas que precisam ser colocadas na nossa existência. Deixe a cama de Laodiceia de lado. Haja em função do seu rei. Coloque Jesus como prioridade e seja Ele a sua principal atividade, o seu principal pensamento, a sua força para viver. Deus espera que tenhamos a reforma de Sardes, o reavivamento de Laodiceia, de Filadélfia e a pureza de Éfeso. Quando fizermos isso e quando tivermos essa condição, a igreja de Esmirna, a igreja que estava pronta para ser perseguida e até mesmo colocar a sua vida à disposição do Senhor, vai encontrar eco em Laodiceia. A mornidão precisa ser estrangulada para que o calor do Espírito possa finalmente aparecer em nós. Deus pode contar com você? Finalmente Ele pode contar com você? Será que os avisos que Ele está dando não lhe fazem perceber que é hora de acordar? Eu hoje clamo a você que acorde para aquilo que Ele deseja. E oro nesse momento para que Ele tome conta de nós e nos faça a igreja que sai da trincheira, que para de se esconder atrás da instituição, mas que age como pessoa, como indivíduo, para finalmente fazer aquilo que Deus requer. Me permita orar por você agora.
Senhor nosso Deus, muda a nossa realidade, que a condição de Laodiceia não faça parte da igreja da morada, que consigamos ser uma igreja muito mais quente, mais cheia da presença do Espírito, mais vocacionada à tarefa que nos foi confiada, mais precisos na missão que nos foi dada, para que finalmente possamos ir embora para casa. Pedimos a tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Santo Espírito tome conta de você e que Deus preencha a nossa história agora, nesse exato momento, para que logo possamos ir para o nosso verdadeiro lar.